Como fazer as recepções de pino longo com saques laterais compridos para cima e para baixo? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Isso aqui, independente se você joga no estilo clássico ou caneta ou classineta, sobre os saques que vem aqui no back. Mas tanto faz se ela vier também aqui no for. Mas vamos supor que ela veio aqui no back com efeito para cima. Ele joga de pino longo e como deve ser feito a recepção desse saque comprido para cima. Para cima ele pode ser lateral para cima, pode ser invertido para cima, ou seja, lateral para cima é o efeito que está no sentido horário. Invertido é o saque que está no sentido anti-horário. E nesses dois casos tem os efeitos, né, que são os laterais invertidos, mas ele está com efeito, além de estar com efeitos laterais invertidos, está para cima. E tem o simplesmente para cima que ela vem reta para cima aqui. Nesses casos, o jogador de pino longo, ele tem que fazer um movimento de cima para baixo, ou seja, imagina que o jogador deu um ataque, por exemplo, no pino longo. O jogador de pino longo, ele faz um movimento de cima para baixo, defendendo. É a mesma coisa. Então, no caso de saque, você imagina que o jogador está atacando, está devolvendo a bola aqui, está mandando a bola para cá com efeito para cima. Então, você deve fazer um movimento de cima para baixo. Dá para bater? Dá, mas é mais difícil. Você precisa de muito treinamento, você precisa de um head speed bem rápido, né? Um head speed é um movimento rápido. Isso aqui é muito mais para jogador que está bem treinado. Eu vou ensinar aqui o arroz e feijão, ou coisa mais fácil, que é a coisa que todo mundo faz também, até profissional faz. O movimento de cima para baixo. Tanto faz no estilo clássico como no classineta, você vai entrar com o movimento de cima para baixo. A bola veio rápida aqui, você vai de cima para baixo. Além do movimento ser de cima para baixo, você tenta raspar a bola. Você não vai entrar batendo na bola, vai entrar de cima para baixo, raspando a bola como se fosse uma cozinhada. A diferença da cozinhada e do cato que nós chamamos aqui, do pino alto, é que a cozinhada você entra com um ângulo diferente e a bola também vem com efeito para baixo. Quando a bola vem com efeito para baixo, nós entramos com essa técnica aqui, nós chamamos de cozinhada, né? Você raspa a bola aqui com esse ângulo, com a borracha virada para cima. No caso de bola para cima, comprida, e você está usando pino longo, você vai fazer a mesma técnica, é usar o antebraço, só que com um ângulo diferente. Não vai entrar com a borracha virada para cima. Vai deitar um pouquinho mais e fazer o que? Vou fazer a raspada aqui também, igual a uma cozinhada. Outra coisa também é você colocar o peso na bola. Na hora do impacto, você coloca sempre o peso na bola. Assim você tem um pouco mais de controle, né? Se você fazer só com a mão, tudo com a mão, você acaba errando mais, você perde o controle. Então sempre você usa o pé também. O pé sempre tem que estar perto da bola, né? Você conseguir chegar junto da bola, você também colocar o peso na bola na hora do impacto. Depois que você executar essa jogada aqui, se você executar ela bem, ela vai voltar com efeito para baixo. E se ela voltar num lugar bom e bem no fundo na mesa, se ela voltar com bastante efeito e bem direcionada e o jogador ele cozinhar essa bola, aí você pode atacar. No caso do pino longo, ele ataca em bolas para baixo, né? Então pode ser uma jogada boa aí. A bola veio para cima, você dá o cato, né? Vai de cima para baixo, devolve bem colocado e com bastante efeito para baixo. E depois que o adversário cozinhar essa bola, você entra com o push já atacando com o seu pino longo. Então essa seria a primeira jogada, né? A primeira coisa a se fazer quando a bola vem com efeito para cima aqui.
A mesma coisa pode fazer aqui na direita, tá? Eu expliquei aqui, mas o mesmo raciocínio é aqui. Você entra de cima para baixo, entra com peso na bola, tudo igual e entra raspando também, tá? A diferença é que aqui é back e aqui é forehand, ok? Então agora vamos para o saque para baixo longo aqui. Como eu acabei de dizer aqui, o jogador que joga com a borracha pino longo, ele consegue bater as bolas para baixo. Um jogador, se ele sacar comprido para baixo, aqui principalmente no back, você também pode entrar com o push, que nós chamamos, né? A batida na bola. Tanto faz você também aqui o estilo, se for clássico ou caneta aqui, ou clacineta também não tem problema, tudo mesma coisa aqui, tá? Nesse caso, ao invés de você entrar com a raquete de cima para baixo, você vai entrar com a raquete de baixo para cima, como se fosse um push de caneta, né? A diferença é que, como está com o efeito um pouco para baixo, você vai entrar com um movimento um pouco para cima, de baixo para cima. No primeiro era para raspar, agora é para bater na bola, né? É uma bola de ataque. Toda bola que está com efeito para baixo, pode ser também com efeito lateral para baixo, você entra batendo. No caso do invertido para baixo também é a mesma coisa, né? Ele está com o saquinho invertido para baixo, você pode entrar batendo na bola sem problema algum, da mesma maneira que você entraria para um efeito para baixo, também você bate do mesmo jeito. A diferença aqui é que no caso de efeito para baixo, você vai entrar batendo nela e ela vai voltar com efeito para cima, simplesmente para cima. E nos efeitos laterais ou invertidos para baixo, ela volta em zigue-zague. Ela volta assim, volta em zigue-zague e com efeito para cima, pelo fato de ela estar com efeito para baixo também, ou seja, ele está com efeito lateral para baixo, então ela vai voltar em zigue-zague para cima, se o jogador de pino alto entrar batendo na bola. Agora você pode me perguntar assim, mas se a bola vir com efeito para cima aqui, eu não posso bater na bola? Pode, se você estiver bem treinado, se você tiver um head speed bem rápido, e mesmo assim é difícil. No caso de saque somente, vamos supor que o efeito é para cima, mas é um drive, por exemplo. Você não vê nenhum jogador que joga com pino alto batendo uma bola que vem com drive. Todo jogador profissional que a bola vem para cima aqui, um drive, por exemplo, ele faz de cima para baixo. No caso de saque, como a bola não é tão potente, você pode fazer assim, mas é difícil. Por isso, eu falei para você que o ideal é de cima para baixo. O que acontece se você fizer a batida aqui, se a bola vem com efeito para cima? A sua bola, a tendência é ela ir reta, Dependendo da força que você impor nela, ela vai sair reta, vai bater na parede, aí se a parede estiver próxima. Nesse caso, por exemplo, aqui, na nossa academia aqui é próxima à parede, então você vai bater na parede, ok? Então eu não recomendo que você faça esse tipo de jogada aí, no caso de a bola vir com efeito para cima. Ainda fica mais fácil de você entrar com o movimento de cima para baixo, que é mais garantido. Tá bom? Então agora, se você joga no estilo pino alto e está com dúvidas em qual pino alto comprar, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar o contato aqui na descrição. Aí, se você tiver na dúvida, a gente pode conversar no WhatsApp. Eu posso te passar o contato
do vendedor de borrachas aí, e eu também posso conhecer um pouquinho mais do seu estilo e posso talvez recomendar uma borracha melhor aí para você, se você tiver com dúvida, porque aqui não dá para eu entrar muito em detalhes aqui, e assim não dá para eu também recomendar um bom material para você, tá bom? Se você tiver em dúvidas em qual material comprar, entre em contato comigo que a gente troca uma ideia por lá, tá bom? Trocar uma ideia, mano,